A verdade, gente, é que tudo funcionou. Tudo funcionou. O Ryan é, pra mim, o melhor jogador sub-20 do futebol brasileiro. Que ele entrega também. Ele é o melhor jogador da era Diniz. Ele é o melhor jogador com o Fernando Diniz. Nenhum jogador cresceu tanto com o Diniz quanto o Piton, tá? E lá na frente, o David hoje até golaço meteu. E participou muito. E veio muito bem. É impressionante, já tinha falado isso desde o jogo contra o Grêmio. É impressionante como um jogador volta de ligamento cruzado anterior e consegue estar bem como o David está. É um negócio assim bem curioso até. Cara, a recuperação, eu tive ligamento cruzado anterior. Eu não sou atleta, mas eu sei como é que é a recuperação. Até porque a minha recuperação foi feita por um médico que trabalhava dentro do Vasco, Marcos Teixeira. Um grande abraço para ele também, que é um fenômeno. E é uma recuperação muito chata. É uma recuperação insuportável. Que muitas vezes você não volta com o ímpeto que você tinha antes. Que é um exemplo, o Paulinho. O Paulinho é um jogador que teve a mesma lesão que o David e não conseguiu voltar a ser o jogador que a gente imaginava que ele fosse. Que ele era, na verdade. E ele era um bom jogador. E não conseguiu. O David conseguiu e tá voltando rapidamente. O Jair, consequência, tá conseguindo também. Então, é impressionante como o David voltou bem após essa lesão de ligamento cruzado anterior e como ele também foi muito bem dentro da partida de hoje. E aí, a gente vai pro segundo tempo porque é engraçado, né? Eu vou até conferir aqui, porque é isso. O Vasco só faz um gol no primeiro tempo, né? É isso mesmo. O Vasco faz um gol no primeiro tempo e os outros 5 gols, eles saem no segundo tempo. Porque no começo do segundo, eu sinto dizer pra vocês. Eu sei que foi uma atuação de almanaque e tudo mais, mas no início do segundo tempo, eu fiquei com medo. Eu achei que o Vasco ia repetir o roteiro de todas as últimas partidas. Vai bem no primeiro tempo, cai no segundo. Vai bem no primeiro tempo, cai no segundo. Essa era a minha grande tristeza quando eu comecei a ver o segundo tempo. Vale lembrar. É por isso que eu digo, não caiam na falácia de que esse 6-0 é o que o Vasco é. O Vasco não é o time do 6-0. Mas ele também não é o time do Z4. Eu acho que tem um equilíbrio entre isso. No começo do segundo tempo, se vocês lembram, o Vasco teve uma chance clara com o Guilherme saindo cara a cara e que o Vasco poderia ter tomado gol e uma bola na trave do Barreal. Se o Vasco toma um gol ali na fragilidade defensiva desse sistema, que é terrível e que tiveram erros, se o Vasco toma o gol ali, era 1-1 e o jogo era outro, amigo. O jogo era outro. Então o torcedor do Vasco tem que ter pé no chão. Porque o que aconteceu hoje não é o normal. O que aconteceu hoje não é o que o Vasco é. A gente vai, obviamente, tá feliz, comemorar tudo que aconteceu hoje. Mas o futebol é feito de detalhe. E era a bola do Guilherme ou a bola do Barreal entrar que o jogo mudaria completamente. Só para deixar isso claro. Paciência. Assim como o Vasco, nos jogos contra o Grêmio, nos jogos contra o Atlético, em outras partidas, teve várias oportunidades também para fazer o gol. E não fez. E aí quem aproveitou, e aproveitou. Lembrando sempre, for fazer fé, lá na KTO, você tem aqui, ó, a Liga do Milhão também que tá rolando por lá. Você tem outras oportunidades no mercado, lá na KTO, sempre com responsabilidade. E para maiores de 18 anos, a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. E você tem também a GoCase, que você pode comprar produtos oficiais como esse aqui. Lá na GoCase é só apontar sua câmera para o QR Code, que lá você tem desconto com o cupom Pedrosa, beleza? Aí veio o Ryan comendo a bola, o Coutinho. É brincadeira. Tem um vídeo, cara, eu até acho engraçado, né? Hoje ninguém aparece. Tem um vídeo, assim que o Coutinho chega ao futebol brasileiro com a camisa do Vasco, meu no SBT, que viraliza aí de vez em quando. Tem umas páginas aí que viralizam. Página de tricolor, página de flamenguista, página de botafoguense, que são instituições também que eu respeito demais. Não sou o cara da... Eu brinco lá no programa no SBT, mas é muito mais zoando Vene e Fernando do que os times em si. E aí viraliza quando eu falo assim,
pós-Neymar, o jogador mais talentoso que surgiu nos últimos 15 anos do futebol brasileiro se chama Felipe Coutinho. Eu vou repetir, tá? Pós-Neymar, o jogador mais talentoso que surgiu dentro do futebol brasileiro nos últimos 15 anos é o Felipe Coutinho. Hoje não vai viralizar o vídeo, né? Não vai. Ele meteu 2 gols, ele deu assistência, ele jogou pra caralho. Hoje não vai viralizar. É engraçado, né? Hoje ninguém vai postar o vídeo do próprio Felipe Coutinho humilhando o Santos do Neymar e o Neymar no Morumbi. O Felipe Coutinho que é campeão de Champions, o Felipe Coutinho que é jogador de Barcelona, uma das 10 maiores transferências, o Felipe Coutinho que deitava na Premier League, que foi o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo de 2018, que frequentava a seleção brasileira. Ninguém vai fazer isso, né? E que sim, em vários momentos, deveu com a camisa do Vasco. Isso é verdade. Eu acho que, pro que ele ganha, ele podia desempenhar um pouco mais. Mas, desculpa, gente. Talentoso? Tecnicamente falando? Amigo, o QI de futebol do Felipe Coutinho é um negócio assustador, porra. Essa aqui é a verdade. Esse Felipe Coutinho que jogou hoje, que foi o Felipe Coutinho do jogo contra o São Paulo, o Felipe Coutinho que jogou contra o Atlético Mineiro, mas que infelizmente perdeu o gol, poderia ter feito o gol para decidir, porque é para isso que ele veio. Esse Coutinho aí, eu encho a boca para falar. Não existiu nenhum jogador com mais talento do que o Felipe Coutinho pós-Neymar. Eles são da mesma geração, inclusive. Para quem não sabe, o Coutinho é da mesma idade do Neymar. Eles jogaram juntos. Teve uma final, inclusive, que foi a última vez que eles se enfrentaram. Vasco e Santos numa final. O Vasco do Coutinho ganhou. E hoje, de novo, o Vasco do Coutinho ganhou. Eu tô falando que o Coutinho é melhor que o Neymar? Não. O Neymar, ele... Não hoje, mas a carreira do Neymar, ela é numa prateleira acima da do Coutinho. O Neymar é gênio. Um dos maiores que o futebol já viu. Mas depois do Neymar, nesse bolo aí, em talento, que foi o que eu disse na época, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o Felipe Coutinho tá nesse patamar, tá nessa prateleira. Não do Neymar, mas pós-Neymar é um negócio assustador. E hoje ele foi assustador, porra. Hoje ele colocou todo o talento dele em campo, assim como foi contra o São Paulo. O negócio que você olha e fala assim, caralho, é esse jogador? É esse jogador que é o camisa 10 do Vasco? Porque esse jogador, se ele fizer 60% das partidas que ele fez de um nível parecido com o que ele fez hoje, é o tipo de jogador que muda o patamar do seu time. Tá? É isso. Beleza? Então, ele meteu 6-0, ele jogou pra cacete, ele meteu gol de cobertura, ele deu assistência, ele dominou bonito, ele fez tudo que tinha que fazer.